Leitura de Salmos. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 53. O Salmo de número 53 é um masquil escrito pelo rei Davi. Masquil é uma instrução, uma palavra de sabedoria, é um ensinamento. Então o rei Davi, nesse Salmo de número 53, quer trazer um ensinamento, uma instrução. Qual a instrução? Que o nécio significa tolo, não acredita em Deus. Então ele diz aqui no verso 1: Disse o nécio no seu coração: Não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. O nécio, que é o tolo, ele fala no coração dele, não há Deus. Por ele não acreditar que existe Deus, eles têm se corrompido. Eles têm cometido abominável iniquidade. O que é a abominável iniquidade? A primeira iniquidade, iniquidade significa maldade no coração, é não acreditar que Deus existe. O Salmo de número 19 fala que os céus declaram a glória de Deus. Significa que se você olhar para os céus e contemplar o sol, a lua e as estrelas pela noite, e olhar as nuvens e tudo aquilo que está criado, você pode concluir que Deus existe. Então é uma iniquidade, é uma maldade que uma pessoa veja na revelação geral. A revelação geral é a revelação que qualquer pessoa consegue perceber que Deus existe. Quando você olha para a natureza, para os céus, diz o Salmo 19, que ao olhar para os céus, nós podemos saber que Deus existe. Agora, o nécio, que é o tolo no seu coração, ele diz: não há Deus. Então eles têm se corrompido, eles se corrompem porque eles fazem todo tipo de maldades. Como eles não creem que Deus existe, eles se acham livres para cometer todos os pecados que eles querem. E eles têm cometido abominável iniquidade. Eles vivem cometendo iniquidades, vivem praticando a maldade. Não há ninguém que faça o bem. Eles não fazem o bem. Eles não fazem nada de bem porque eles não aguardam vida eterna, eles não aguardam salvação, eles simplesmente dizem: não há Deus. Qual a instrução que esse salmo quer nos dar? O rei Davi escreve esse salmo para dizer: preste atenção no nécio, no tolo. Ele é assim, no coração ele fala: não há Deus. E eles têm se corrompido e eles têm cometido abominável iniquidade. E não há ninguém que faça o bem. É assim que o mundo vai seguindo. Essa é a ideia principal do Salmo 53. Por isso que nós colocamos em destaque aqui em verde esse versículo. Agora o versículo 2. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Agora, do outro lado, Deus, ele procura na terra alguém que tenha entendimento e que busque a ele, alguém que seja justo. Deus, ele olhou dos céus para a terra, para ver se havia alguém que o buscasse. Versículo 3 mostra qual foi a conclusão que Deus chegou. Deus chegou à conclusão que desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então, mesmo aqueles que buscam a Deus foram achados em falta. Todos carregam em alguma medida algum pecado.
Então todos se fizeram imundos. E é por isso que nós precisamos de salvação. Precisamos de salvação porque, mesmo quando cremos em Deus, temos os nossos pecados. Deus olhou no céu e não encontrou nenhum que fosse justo. Agora o versículo 4. Acaso não têm conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Então o versículo 4 traz uma pergunta: será que essas pessoas que fazem as obras do mal, elas não têm conhecimento de que Deus existe? Acaso não têm conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Essas pessoas que fazem o mal e gostam de praticar o mal, passam por cima dos outros como se estivessem comendo pão, como se fosse uma coisa normal, natural, fazer o mal para o próximo. Será que essas pessoas não têm conhecimento? E Davi traz uma resposta. No próprio versículo 4, ele diz assim: eles não invocam a Deus. Então aqui Davi está dizendo: será que essa gente que faz o mal como que se estivesse comendo pão não entende? Na verdade, eles não invocam a Deus. Por isso que eles conseguem fazer o mal com mais facilidade. Eles fazem o mal de maneira tranquila, como se estivessem comendo o pão. Para eles é natural praticar a maldade. Para eles é normal. Quando você olha alguém e vê que aquela pessoa faz o mal e ela fala assim: eu não fiz nada de errado, é porque essa pessoa ela carrega a maldade, ela não invoca a Deus. Então a pessoa que não invoca a Deus, para ela tanto faz o que ela faz. Ela faz o mal para o próximo comendo um pedaço de pão, como se fosse uma coisa normal, como se fosse algo natural. Agora o versículo 5. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. O versículo 5, Davi está dizendo que aconteceu alguma coisa com alguém, alguém que buscava a Deus. Então, os ímpios vieram para cercar o justo, e eles se acharam em grande temor. Eles vieram, mas eis que se acharam em grande temor onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Então, quando o ímpio veio cercar o justo, Deus colocou uma barreira, fez com que o ímpio tivesse medo, onde não havia motivo para ter medo. Isso fala da grandeza de Deus e da proteção dele. Os ímpios podem fazer o mal, mas no dia que eles resolverem cercar aquele que busca a Deus, Deus os amedrontará, Deus os fará fugir, Deus os abaterá. Então ele fala: tu os confundiste porque Deus os rejeitou. Então a pessoa aqui, o justo, conseguiu confundir o seu inimigo porque Deus os rejeitou, os seus inimigos porque Deus os rejeitou. Pela leitura do versículo 5, dá de entender que várias pessoas se reuniram e foram atrás de um justo, e Deus espalhou os ossos deles. Então, tu os confundiste, quer dizer, o justo, você confundiu eles, porque Deus os rejeitou, porque Deus rejeitou eles. E aí ele termina o salmo pedindo pela salvação de Deus. Se o nécio se desvia porque não crê em Deus,
E se todos os filhos dos homens, mesmo aqueles que buscam a Deus, estão com a mancha do pecado, então a conclusão é que seria maravilhoso se Deus trouxesse a salvação. Então, se de Sião já viesse a salvação de Israel. Sião é um monte que fica na cidade de Jerusalém, onde as pessoas subiam para buscar a Deus. Então, quando ele fala que, se de Sião já viesse a salvação de Israel, ele está dizendo assim: como seria bom se Deus, que habita em Sião, no monte onde nós buscamos ele, já trouxesse a salvação de Israel, já trouxesse a salvação para nós. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então ele está dizendo que algumas pessoas tinham sido levadas para outros lugares. E ele fala assim: quando Deus reunir todos os que estão presos, quando todo o povo estiver reunido, então se regozijará Jacó. Regozijar significa regozar, é gozar de novo. Então vai ter um gozo de novo para Jacó. Jacó é o pai, é o fundador da nação de Israel. Ele teve 12 filhos. Os 12 filhos formaram 12 tribos. E as 12 tribos se reuniram e formaram Israel. Então ele fala assim: então se regozijará Jacó. Ele está dizendo, então, o nosso povo voltará a ter gozo, voltará a ter alegria, e se alegrará Israel. Então ele está dizendo que quando Deus reunir o seu povo, quando vier a salvação de Deus, aí a nação de Israel vai voltar a ter alegria. Então, Salmo 53, ele é um masquil. Masquil significa uma instrução, uma palavra de ensinamento. E o objetivo desse masquil, que foi escrito por Davi, é dizer: o tolo não acredita que Deus existe e ele se corrompe e se torna abominável diante de Deus. Mas Deus, quando olha para a terra, não encontra nenhum justo. Nenhum justo. Todos nós temos pecados. E por isso precisamos aguardar a salvação de Deus. A salvação vem de Deus. É Deus que reúne o seu povo. Ele liberta os cativos e ele traz a salvação para o seu povo. Hoje nós temos a salvação em Jesus. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava aguardando que de Sião viesse a salvação. Do monte, eles adoravam no monte Sião, que dali viria a salvação. Mas nós, nesse tempo, já vimos a salvação. A salvação já veio. Deus enviou o seu Filho Jesus, que entregou a sua vida numa cruz, morrendo em nosso lugar, nos trazendo a salvação que veio de Deus. E precisamos receber a Jesus para que sejamos justificados dos nossos pecados. E aqueles que praticam a maldade, eles conseguem devorar o justo como quem come pão. Para eles é muito normal praticar o mal, mas quando eles cercam o justo, Deus espalha os ossos deles. Deus coloca medo onde não existe motivo para ter medo. Significa, Deus age de forma sobrenatural, onde não existe razão nenhuma para ter medo
Deus faz com que eles tenham medo para que eles não possam atacar aquele que confia nele. Pelo que os maldosos ficam em confusão, confundidos, quando lutam, quando tentam atingir aquele que está com Deus. Aquele que está com Deus está a salvo de todo o mal. E agora, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que ainda não entregou a sua vida para Deus, tem a oportunidade de fazer isso agora por meio dessa oração de confissão. A oração de confissão é uma oração em que você confessa que você aceita Jesus como Senhor da sua vida e como Salvador da sua vida. Como Senhor da sua vida, porque Ele vai dirigir os seus passos. E, como nós lemos no Salmo de hoje, quando você está com Deus, os ímpios podem se levantar contra você, mas Deus vai colocar o temor neles. Onde não existe motivo de ter medo, eles vão ter medo, porque Deus vai guardar aquele que está com ele. Então, se você ainda não recebeu a Jesus, faça essa oração agora. Ligue o seu pensamento com Deus. Creia que Jesus é o Filho de Deus e que o sangue que ele derramou na cruz perdoa todos os pecados de todos. E faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. O livro da vida é um livro que está no céu, onde estão os nomes dos filhos de Deus. Todo aquele que aceita Jesus tem o nome escrito no livro da vida. Quando chegar o julgamento final, que está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 20, aqueles que estiverem com o nome nesse livro vão herdar o reino dos céus, de maneira direta, porque da mesma forma como um filho entra livremente na casa dos seus pais, aqueles que são filhos de Deus vão herdar o reino de Deus, como filhos, porque aceitaram a Jesus e receberam o perdão dos seus pecados e agora receberam o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus que mora em todo aquele que recebe Jesus. Então o Espírito Santo está em você. Procure uma igreja para que você possa meditar na palavra de Deus e ore todos os dias, sempre em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Convido você a acompanhar a leitura dos próximos salmos. E vou deixar nos comentários um link em que você pode acessar os salmos, todos os salmos que já foram gravados. Você vai poder escolher o salmo que você quiser ouvir para que você possa se aproximar cada vez mais e mais do Senhor Jesus e de Deus. Dê glória a Deus, porque Ele enviou Jesus para nos salvar. Dê glória a Jesus, porque Ele se entregou por nós. Dê glória ao Espírito Santo, porque Ele mora em nós e nos ajuda. Portanto, dê glória ao Pai, dê glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, hoje e sempre. Amém.